Criar conteúdo vai acabar com a tua saúde mental, porque essa é a tendência. A tendência é que se comece a criar conteúdo achando que é só fazer um post, é só postar. E aí você tem uma expectativa que não é suprida nesse um movimento. E aí a vida acontece, as emoções, as necessidades da vida, tudo acontecendo ao mesmo tempo que se constrói uma expectativa que não é suprida, que não é dominada. Esqueci meu bordão. Esqueci o que eu falo? Eu nunca esqueci. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E hoje eu sempre gosto de reforçar que não tem como a gente falar de uma vida bem vivida sem falar do digital, que está dentro do nosso dia a dia e dentro da rotina também de muitos profissionais. Muitos profissionais que trazem a carreira para o digital, que querem construir, que querem impulsionar a sua carreira, o seu negócio, utilizando desse espaço e às vezes acabam abrindo mão de si mesmos, da sua saúde mental, para ocupar esse lugar ou ocupar esse lugar que nem lhe cabe, existindo uma maneira que caiba, sabe, construir o seu próprio espaço, do seu próprio jeito. Mas o que acontece é que muitas profissionais acabam realmente acreditando que eu vou criar um perfil e eu vou começar a postar, eu vou fazer uns primeiros posts e a minha expectativa é fechar, lotar minha agenda. Ou é faturar 50 mil no primeiro mês em que eu estiver sendo consistente. E aí não é isso que acontece na prática. Só que o que também acontece é que durante a execução, às vezes, de um plano, ou enfim, não tem nenhum plano, só tá ali postando ou consumindo para se inspirar e aí criando conteúdo, acaba que não é só isso, porque a nossa vida não é só isso. Até mesmo profissionais que já estão nesse espaço, que já estão ocupando o seu espaço, sabem, a nossa vida, ela é constituída por muitas áreas, por muitas frentes. E nós somos compostos por muitas emoções, pensamentos, comportamentos. Não é só criar conteúdo, não é só aquilo ali que nos demanda. A vida nos demanda, o nosso trabalho nos demanda, para além da criação de conteúdo. Claro, para muitas pessoas já é claro isso, de que criar conteúdo faz parte do seu trabalho. E faz parte. Mas existem outras coisas além da criação de conteúdo. Então é importante que a gente vá tomando consciência disso. E quando eu falo que a gente precisa compreender como a gente está levando esse espaço, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, é porque tudo isso impacta também na nossa saúde mental e impacta na qualidade do conteúdo que a gente cria, de como a gente está fazendo isso. E a qualidade é que eu não estou falando só de profundidade, eu estou falando se a gente se enxerga no conteúdo que a gente cria, se está fazendo sentido para o que a gente quer, porque a gente realmente acredita, se está sendo coerente, ou se a gente está só fazendo por fazer, ou às vezes consumindo demais, achando que está se inspirando, mas na verdade está se comparando, alimentando pensamentos e emoções, padrões negativos que não nos ajudam de maneira nenhuma na prática. Aqui eu quero trazer duas estratégias práticas para que tu comece a pensar, elaborar hoje e aplicar realmente na tua vida e na tua carreira aqui nesse espaço, para que tu comece a tomar essa consciência e não permita que esse espaço, essa parte do teu trabalho, que é a criação de conteúdo, ou que é se posicionar, se expor nesse espaço, sugue toda a tua vida. A primeira delas é ter um plano. Parece óbvio, mas muitas pessoas não traçam um simples plano do que querem, do porquê querem, como querem fazer, quais as estratégias que querem usar, como vão aplicar essas estratégias, um plano, inclusive, da organização da rotina, em que horário, que dia eu vou fazer isso, eu vou me comprometer com a organização desse conteúdo, como eu vou fazer para que eu não viva sempre em prol disso de uma maneira que vai me sugar. É comum que às vezes a gente, em alguns momentos, inclusive, que a gente acabe fazendo isso. Eu já passei por esse momento de acabar
sem perceber, está sendo sugada. Então, o meu cérebro, tudo que ocupava a minha cabeça era em torno disso. E isso pode acontecer, mas estar consciente nos faz retornar ao eixo. Então, esteja consciente, retorne ao plano para que tu não esteja seguindo o teu humor, porque há dias em que a gente está com um humor mais afetado, em que a gente pode se comparar mais, a gente precisa retornar ao nosso plano, ao nosso rumo, ao nosso eixo realmente, para que a gente consiga seguir fazendo a coisa que a gente sabe que deve fazer. Então, olhar para a estratégia, olhar para como a gente entrega o nosso serviço, olhar para o nosso trabalho como um todo, como tudo isso se encaixa, como a gente também tira o conteúdo, enfim, quando a gente estuda, o quanto a gente está nutrindo o conteúdo que a gente tem. Então, eu quero criar conteúdo, e aí eu vou lá e vou consumir das minhas concorrentes, vamos ver o que elas estão criando. Não. Em que momento eu estou realmente regando a minha plantinha do conhecimento para que eu tenha conteúdo para entregar? Então, em que momento eu estou estudando, eu estou lendo, eu abro espaço para isso? Dos meus atendimentos, como eu me aprofundo, do meu serviço, do meu infoproduto, enfim, como tudo isso pode ser regado dentro de mim para que eu tenha mais conteúdo a entregar. Para que tudo que eu coloque no mundo também faça sentido, seja coerente com o que eu quero, com o meu plano como um todo. Então pense nisso. E um outro passo muito importante nesse processo de tomada de consciência é lembrar de respirar no processo. Não é só executar, executar e esquecer de viver e esquecer da nossa vida acontecendo. A nossa vida precisa de atenção porque é ela quem nos mantém aqui. Se eu tô o tempo todo conectada e só pensando no que criar, no que consumir, no que produzir, sem olhar para mim, sem me nutrir no offline, como eu espero conduzir esse processo no online? Como eu espero que isso aconteça de maneira consistente e num longo prazo? Pensando em construir uma carreira de longo prazo, em estar aqui não só para fazer uns 3, 4 posts e desaparecer e nunca mais aparecer nas minhas redes sociais, mas construir um negócio, um legado. Então, construir a consistência, ter clareza da mensagem que eu quero, seguir o meu plano. Tudo isso exige que eu esteja presente na minha vida antes de qualquer coisa, que eu viva a minha vida. Claro que estar direcionada a metas é importante, mas se a gente só se direciona a metas e sempre pensa, olha, quando eu alcançar os 20 mil inscritos, aí sim eu vou ser feliz. Sabe aquela coisa, aquela sensação? Não, aí sim tudo vai fluir. E aí vive só olhando para o que almeja, sem viver e apreciar o que já está vivendo, sabe? Curtir a jornada, isso faz total diferença. Preste atenção nisso e no quanto tem se comprometido de verdade com o processo, ou se tem só almejado, olhado para frente, sem estar presente na vida, de verdade, apreciando cada pequeno avanço também. Isso faz muita diferença para a nossa saúde mental. Faz diferença porque a gente vai tomando decisões cada vez mais conscientes e alinhadas ao que a gente realmente quer. Então, pense nisso para que comece a tomar essa consciência e cada vez mais ir nutrindo, florescendo nesse processo e não só se deixando de lado para ocupar um lugar nesse espaço. O digital ele é uma potência, mas antes disso a gente precisa estar se nutrindo, estar bem consciente para que a gente consiga realmente tirar o melhor dessa potência. Não se esqueça disso.